Pô, você aí, que tá vendo no YouTube, sempre os influencers falando, investindo em tal fundo imobiliário, você consegue tantos reais em dividendos. Vendo notícias sobre fundo imobiliário, vendo sobre pessoas falando sobre fundo imobiliário e gostaria de aprender como é que investe sobre isso? Então, vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre como analisar um fundo imobiliário. Sim, fundo imobiliário, fundo de investimento aí que se popularizou no YouTube, né? E hoje vou dividir esse assunto em 2 vídeos, ok? É um vídeo bem longo, então para não ficar muito cansativo, 2 vídeos sobre isso. O primeiro, vou falar algumas métricas, tá? Do que você deve utilizar para analisar um fundo imobiliário. E o segundo vídeo, continuar falando um pouquinho sobre as métricas e também dar uma dica especial de alguns sites que ajudam a você fazer essa análise. Então, vem comigo que está muito bom esse vídeo. Começando esse vídeo de uma parte bem básica, um conceito básico de o que seria um fundo imobiliário. Então, fundo imobiliário basicamente é um fundo de investimento, ok? Em que você vai ter lá um administrador, um gestor, e dentro desse fundo, que é um CNPJ, ele vai distribuir cotas no mercado. Então, você, o investidor, vai comprar cotas desse fundo de investimentos, ok? Comprando cotas, você se torna parte desse fundo e nesse fundo ele vai fazer diversas atividades. Pode ser que na questão de fundo imobiliário ele compre ativos, faça parte, tenha participação em empreendimentos gigantes, ok? Pode ser que também compre títulos atrelados a títulos imobiliários. Tá? Então, tem diversos tipos desse fundo, sim, investir, alocar o seu dinheiro que recebe desses cotistas, ok? Fez investimento, ok, então ele vai receber agora juros, vai receber aluguéis, vai receber, lucros, diversas fontes de renda vai começar a entrar nesse fundo. E aí o que ele vai fazer? Então, 95% desse lucro auferido, ele deve distribuir aos cotistas. Então, vai distribuir de forma de dividendos, né? Ou como seria um aluguel. Então, mensalmente, ele vai estar lá distribuindo esses rendimentos para os cotistas, tá? Então, aí é que entra muitas pessoas falando sobre investimento de fundo imobiliário, que é uma excelente forma de ter uma renda passiva, no caso, mensal, com frequência, tá? Então, é por causa disso, tá? Mas, basicamente, isso é um fundo imobiliário. Agora que você já sabe como basicamente funciona um fundo, vou entrar nos tipos de fundos que tem no mercado, ok? Vai ser um apanhado bem rápido, tá? Quais tipos de fundos, os principais que temos no mercado, ok? Começando com o primeiro deles, seriam fundos de tijolo. Então, fundo de tijolo, basicamente esse fundo de investimento, ele vai ter empreendimentos. Pode ser uma área gigante em que ele vai fazer um aluguel para uma indústria. Ou tem um galpão logístico em que ele vai alugar para empresas de logística, como Magazine, por exemplo, como Americana, certo? Então, galpão logístico, também temos essa forma. Temos prédios, esses fundos podem ter prédios corporativos em que eles irão alugar para empresas gigantes, por exemplo, Nubank, Azul, em que a Nubank vai lá e contrata, pega um prédio para alugar e por trás desse prédio tem um fundo de investimento. Então ele vai pagar um aluguel para esse fundo, um exemplo, ok? Então, fundos de tijolo seriam fundos de investimento que vai investir realmente num imóvel físico, ok? Pode ser então uma área, um galpão, um prédio, um hotel, tem diversos modelos, ok? Segundo tipo seriam fundos de fundos, ou a gente chama carinhosamente de FOF, F-O-F. Okay? Então, basicamente é um fundo de investimento
que vai investir em outros fundos imobiliários, tá? Então, ele pega todo esse dinheiro que tem e vai investir em outros fundos imobiliários, vai receber esses rendimentos e vai distribuir para seus cotistas. É uma forma de você diversificar e estar investindo em diversos outros tipos de fundos, ok? Mas fundos sobre fundos. Terceiro tipo de fundo seriam fundos de papel. Então, é um fundo imobiliário que basicamente vai investir em títulos atrelados a imóveis. Então, ele pode investir em um CRI, em um CRA, vai investir em LCI, investe em diversos títulos atrelados a imóveis, tá? Vai receber os rendimentos e esses rendimentos ele distribui para os seus cotistas. Uma outra forma também de fundo imobiliário. Quarto tipo de fundo seriam fundos híbridos. Então, nesse tipo de fundo, ele é meio que um vale-tudo. Tá? Vai investir em ativos, vai investir em títulos, vai investir em fundos de fundos, então ele vai fazer uma junção de diversos ativos para compor a sua carteira, ok? Uma forma de diversificar seus investimentos quando for investir em fundo imobiliário. Quinto tipo de fundo, temos os fundos de desenvolvimento. Então, basicamente, são fundos imobiliários que vão investir em imóveis físicos, tá? Mas ele vai ter um objetivo não de receber aluguéis, de investir nesse imóvel, vender ou fazer um arrendamento no futuro, tá? A longo prazo, e receber um lucro sobre essa atividade, entendeu? Então é um fundo de desenvolvimento. E aí esse lucro ele vai distribuir para os cotistas, tá bom? Agora que vocês já sabem como que funciona um fundo, quais tipos de fundos existem, agora sim vamos entrar em métricas, algumas métricas que vocês devem avaliar antes de investir realmente em um fundo, ok? Começando com a primeira métrica, muito famosa, muito falada aí no YouTube, que seria o Dividend Yield. Então, basicamente, o que seria esse Dividend Yield? Então, vamos lá. O fundo imobiliário, ele distribui mensalmente um dividendo, tá? Um lucro para os seus cotistas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse lucro que você teve do mês e dividir pelo preço da cota, o preço que ela está no mercado hoje. Então, você fazendo esse cálculo, você vai ter um percentual, tá? Vai ter um percentual e aí esse percentual representa o seu dividend yield. Então, seria basicamente para você ter uma análise do que você tem um valor de um preço e quanto que esse preço está distribuindo de lucro para você, tá? Então essa seria a análise. Pode ser que dê 8%, 10, 12, 5, 6, vai dar um número aí, um X%. Mas é bom você entender para saber quanto por mês que você está recebendo dividend yield, tá? Então eu vou investir apenas em fundos imobiliários com alto dividend yield? Não, também não é assim, tá? Você tem que fazer essa análise. Se você investe em ativos que têm um alto dividend yield apenas dentro essa métrica, você pode estar correndo alto risco, tá bom? Porque fundo imobiliário que está distribuindo alto dividend yields pode também ter embutidos riscos, tá? Nessa operação em que você deve avaliar. Riscos em relação à sua operação, aos seus ativos, aos seus imóveis, ou pode ser um único imóvel, é isso que você tem que fazer a avaliação, tá bom? Baixo dividend yield também não quer dizer que seja uma boa coisa. Baixo dividend yield pode significar que essa operação está apresentando alguns problemas, pode ter vacância nos seus empreendimentos, ok? Então é algo que você deve avaliar. Entrando na segunda métrica, já que eu falei em vacância, então, segunda métrica também serve. Vacância é uma métrica importante para você avaliar no fundo imobiliário. Ele basicamente vai mostrar desse fundo qual é o percentual de imóveis que eles têm que estão vagos, que não estão ocupados, tá bom? Então, quanto maior a taxa de ocupação, melhor.
um fundo aí que está com uma taxa de ocupação 100%, opa, excelente, significa que 100% dos seus imóveis estão ocupados, estão com inquilinos. Pô, 95% ainda é um bom número, quer dizer que apenas 5% dos seus imóveis estão vagos, não tem pessoas, tá? E está à procura de novos inquilinos. Então, taxa de ocupação muito importante avaliar, tá? Ou vacância. Terceiro tipo de métrica que você deve avaliar é índice de liquidez, tá bom? Fundos imobiliários, você vai ter diversos fundos no mercado, assim como ações, e deve ver a sua liquidez, ok? Um fundo muito líquido quer dizer que ele tem uma operação grande, então tem compra e venda desse fundo em alto volume, então fica mais fácil você transformar esse ativo em dinheiro, que seria a liquidez, tá? Um fundo com pouca liquidez quer dizer que tem pouco movimento durante o dia no mercado. Então pode ser que, se você investidor tiver uma quantidade alta de dinheiro e investir num fundo imobiliário que tem uma liquidez baixa, e se caso você precisar vender, se esse fundo tiver uma liquidez baixa, você vai ter essa dificuldade. Então é muito importante ver a liquidez desse fundo, que também mostra a quantidade de operações e o volume desse fundo também. Agora, entrando no outro ponto em que você deve analisar, muito importante, é a qualidade dos ativos, tá bom? Esses ativos que tem no fundo imobiliário estão bons? Começando pela localização. Sim, toda vez que você vai falar de imóveis, qualquer coisa relacionada a imóveis, localização é muito importante. Por exemplo, você, pessoa física, vamos lá. Você tem um imóvel ali em Moema. Ele está numa boa localização. Então quer dizer que você vai adquirir um aluguel com maior valor. Se precisar vender, o metro quadrado dele também é de maior valor, tá? Então, localização. Ou, em comparação, tem um imóvel localizado no subúrbio, na periferia. Não vai querer fazer uma venda de 1 metro quadrado igual um bairro nobre, por causa da localização. Então, assim como essa localização é importante para você quando for comprar seu imóvel, nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Cada fundo imobiliário vai ter ativos e você deve identificar se eles estão em boa localização, tá? Essa análise tem que fazer uma análise aprofundada e conhecer sobre esse assunto, querendo ou não. Por exemplo, você é um especialista de fundo imobiliário de galpão logístico, fundo imobiliário logístico. Opa, então, se você for fazer a análise da localização desses fundos, automaticamente você precisa entender se esse galpão está numa rota boa, é uma rota acessível, é uma rota ali que tem um grande fluxo. Não, vou investir em fundos de prédio. Então, tem que entender se esse fundo aí, se esse prédio que você está nesse ativo do fundo imobiliário, ele está localizado em um bairro movimentado, um bairro desenvolvido, um bairro, como por exemplo, uma Faria Lima, uma Paulista. Tem que entender sobre localização, muito importante para você fazer essa análise, ok? Outro ponto para avaliar em relação à qualidade desses ativos seria identificar se esse fundo imobiliário tem diversificação. Um exemplo, ele investe em galpões logísticos, em prédios comerciais, investe em diversos outros imóveis que tem uma diversificação dentro desse portfólio. Opa, legal. Esse fundo imobiliário investe apenas em galpão logístico. Legal, mas esse galpão logístico que ele tem é diversificado por setores? Então, ele está lá investido em galpões logísticos em diversos setores dentro da logística? Opa, tem uma diversificação dentro. Então, muito importante avaliar a diversificação. Assim como nos seus investimentos, em que você deve diversificar, os fundos imobiliários também devem ter essa diversificação. Além dessa questão de diversificação, temos também a questão de números, quantidades de ativos que esse fundo imobiliário tem. Tá?
Quando eu for mostrar sites de fundos imobiliários, você vai ver que tem alguns fundos imobiliários que tem apenas um imóvel. E aí, esse um imóvel, o que acontece se ele ficar vago? Basicamente, o fundo imobiliário não irá distribuir rendimento para os cotistas. Alto risco, elevado risco para se investir. Já um fundo imobiliário que tem diversos ativos, diversos imóveis, galpões e prédios, se um ficar vago, vai dar um impacto, mas não tão relevante como aquele fundo imobiliário que investiu em apenas um imóvel, ok? Ou em 2, 3 imóveis, por exemplo. Tá? Então, é uma forma de diversificação também esse fundo ter diversos ativos, tá? É muito importante essa análise. Continuando nessa questão de qualidade dos ativos, uma análise que deve ser feita é em relação à análise setorial. Então vamos lá. Quando tivemos a pandemia, certo? O que foi um fundo imobiliário que se deu muito bem naquela época? Foi os fundos de galpão logístico. Foi um fundo imobiliário aí que bombou. Bombou porque as pessoas ficaram em casa, não tinham como sair, então o e-commerce foi lá para cima. Ficou super bombado, todo mundo comprando online. E aí o que aconteceu? Os galpões logísticos ficaram mais ativos. Os fundos imobiliários tiveram essa oportunidade de alugar mais galpões logísticos. Então, quando você entende, faz uma análise do setor, você consegue entender essas tendências, ok? Consegue prever tendências e oportunidades que se abrem durante essas lacunas, tá? E aí é uma forma de você investir em bons fundos imobiliários. Entrando agora na questão de análise, a questão de riscos. Quais riscos você deve avaliar em um fundo imobiliário, tá? Antes de entrar? Como temos vacância como um indicador, ele também se entra como um risco que você deve avaliar em um fundo imobiliário. Tá? É um risco conjunto de quantidade de ativos e risco de vacância. Tá? Então vamos lá. Você tem um fundo imobiliário que tem diversos ativos, você precisa entender o risco, a vacância desse setor, certo? A vacância ela é algo que vai prejudicar no seu rendimento, tá? Quando você tiver uma vacância elevada, quer dizer que é uma taxa de ocupação muito baixa, o que vai acontecer? Pouco aluguel, pouco rendimento e pouco dividendos para você. Tá? Precisa entrar lá no relatório dos fundos, entender, ver quais ativos que estão prestes a ficar vagos, quais ativos estão prestes a ser ocupados, para entender qual que vai ser a vacância desse fundo, ok? E aí sim, vai entender um pouco mais qual é a projeção dele a médio e longo prazo. Outro risco que você deve avaliar, se você investir em fundos híbridos, fundos de papéis, deve avaliar a questão de risco de crédito, ok? Esses fundos imobiliários, eles investem em títulos. Então você deve ver lá no fundo imobiliário que títulos são esses, se tem um risco embutido, porque pode ser que eles estejam investindo em títulos, posso dizer, que estão esfarelando. Então, tem que avaliar a questão de crédito desses fundos, onde eles estão investindo, se são bons títulos, se tem uma confiança legal, um crédito bom, pagadores, é isso que você deve avaliar, risco de crédito. E também temos o risco de gestão, certo? É bom ver a gestão que está por trás desse fundo imobiliário, tá? E também ver o administrador desse fundo, se pelo menos a questão de administração e gestão tem um bom histórico, tem um bom currículo, ok? E também ver a tomada de decisão desse fundo, se está sendo assertivo, se está dando bons resultados, ok? Ao longo do tempo, se tem projeções para o futuro, o que eles têm para o futuro, para evitar uma vacância, para evitar algum calote, se eles têm então projeções para o futuro. Essa daí é uma excelente gestão. Tá? Muito importante avaliar isso também. E então, para não ficar muito cansativo esse vídeo,
Vou fazer um segundo vídeo em que irei mostrar alguns sites para fazer essa análise, e aí, então, com esses sites, vou mostrar todos esses indicadores que eu mostrei para vocês, ok? Então, estudem bastante sobre esses indicadores que eu falei, vejam, revejam esse vídeo para entender certinho o que é cada indicador, e no próximo vídeo irei dar um exemplo de como avaliar esses fundos, ok? Então, gostou do vídeo, pessoal? Dá um joinha, tem dúvidas? Comenta aqui, ou se fundos imobiliários tem muita coisa para analisar, eu prefiro contratar um especialista. Então, tem aqui um especialista, acesse o link aqui embaixo que estarei disponível com a primeira sessão gratuita, beleza, pessoal? Valeu!